E aí, pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, só para dar uma atualizada aqui no software para vocês e dar uma explicada como ele funciona, e vou também trazer uma estratégia que eu estou utilizando, tá? Vamos lá. Eu estou aqui no Surebet, tá? Aqui, para quem não está familiarizado, hoje é domingo, tá? Dia 7. Então já dá para ver que tem 98 apostas seguras, tá? Domingo e final de semana mesmo, sábado e domingo, são 2 dias com muitas entradas, tá? Isso faz com que o software é, traga muitas ofertas para a gente, e aí a gente pode escolher a melhor e buscar as que são mais relevantes para a gente, tá? A gente não pega todas as entradas, obviamente. A gente também não pega a entrada de ligas inferiores, ligas amadoras a gente não pega. Mas se tiver alguma liga aqui que seja uma liga grande, que a gente pode utilizar uma estratégia que eu utilizo, a gente pode fazer. Vamos lá, para quem não está familiarizado, aqui ela vai trazer as ofertas, tá? Então nessa parte aqui, essa porcentagem é o lucro que você vai ter fazendo a operação. Então, como eu estou no plano gratuito, ela vai me mostrar só lucros abaixo de 1%, tá? Mais 1% já dá para fazer alguma coisa. E aí vamos lá, aqui seria o lucro, tá? Ele sempre também bota a calculadora embaixo, se você quiser já ir direto pro cálculo com as odds, tudo certinho. Vou até clicar aqui para vocês verem. Então ele já vai trazer aqui todas as informações. Aqui ele já está dando um aviso que essa odd está desatualizada. Obviamente eu não dou aqui um F5 porque eu quero mostrar para vocês as informações, tá? Para não ficar sempre mostrando direto aqui as atualizações. E aqui vai ter o que? Vai ter as duas casas, certo? Então aqui é na Sportbet e Estrela Bet, as duas casas. Aqui BetBra, BetBull, enfim, as casas de aposta. Já está até descrito aqui as casas de aposta que tem as duas entradas, ok? E aqui tem um evento. Eles colocam também a data do evento, que seria dia 7, hoje, meio-dia. Aqui ele diz os dois times, tá? E também o campeonato, que aqui no caso seria Chile Primeira Divisão, ok? Então isso aí é básico. A gente tem aqui o lucro, as casas, os times e também os horários, ok? O evento basicamente. Aqui seria o mercado, tá? Então, por exemplo, mercado de chute, mercado de escanteio, mercado de vencedor, enfim, aqui seria o mercado, ok? Tá em abreviações, pode ser que no começo você não entenda nada desses números, porém eles sempre colocam aqui uma explicaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, seria chutes no alvo do time, ok? Se você botar aqui o mouse aqui em cima, aqui, ó, abaixo de 4.5, chutes no alvo do time, ok? Então, no caso, a gente está botando aqui 5 gols ou mais no alvo, e aqui abaixo de 4.5, ok? E aqui na chance seria as odds, tá? Então aqui seria as odds, ok? Então aqui é a odd. Vamos lá, no segundo exemplo aqui a gente tem uma exchange, que seria a BetBra. Então aqui eles vão dar eles vão colocar aqui do lado uma porcentagem, tá? Então Betfair tem, enfim, todas elas têm uma porcentagem, ok? Então aqui ele já vai dar uma entre parênteses aqui 1%, ok? Claro que tem contas que você tem uma taxa de 2,5, 4,5, enfim, isso aí vai depender porque cada conta tem uma porcentagem diferente. Então, por exemplo, na BetBra tem contas mais antigas que tem uma taxa bem baixa e outras têm uma taxa mais alta, ok? Mas vamos lá. Vamos dar outro exemplo aqui. Aqui, ó, Betano e Betboom. Também duas casas. Times, qual é a data, qual é o campeonato. E aqui o ambos marcam. Aqui, pessoal, é bem simples, né? Ou ambos marcam sim, ou ambos marcam não. Geralmente o ambos marcam não tem o sim aqui, até porque ambos marcam. Ponto final. Só que o que você tem que ver na descrição aqui, é que aqui está dizendo no primeiro período. Então, por exemplo, aqui no caso, seria no primeiro tempo. Tá? Sempre fiquem cientes de olhar sempre, ler sempre toda a descrição, ok?
Outra informação importante é que se você tiver no prêmio do Surebet, você pode achar mais apostas dentro desse evento aqui, tá? Então, por exemplo, aqui tem mais 2 apostas seguras para esse evento. Então, além do ambos marcam, tem outros mercados dentro desse jogo que tem a arbitragem. Ok? Simples assim, certo? Aqui tem um outro tipo de entrada, futebol, tá? E aqui a gente tem um que é sempre disposto a ser o mandante, então o mandante seria esse aqui, tá? Esse FK aqui. E aqui no 2 seria o visitante, porém a gente está dando um handicap. Lê sempre a descrição, tá? A explicação. Ele vence com handicap de 0,1. Então a gente está dando um gol de vantagem para o time 2, ok? Outra coisa que é importante vocês verificarem aqui. Verifiquem que o nome ele não é o mesmo, tá? Ele não tá o mesmo. Então o que você vai fazer? Vai olhar se as odds elas estão iguais. Você vai olhar se, por exemplo, em outros mercados as odds elas estão próximas. Por quê? Por exemplo, se você entrar aqui nesse evento aqui, na Sporting Bet, por exemplo, o time 1 tá 1,88, certo? Aí você vai ir no segundo evento e vai ver que o vencedor desse segundo evento tá tipo 2,50, então não é o mesmo evento. Ok? Se a odd tiver muito diferente uma da outra, é porque não é o mesmo evento. Vou explicar mais uma vez para não ficar confuso. Vamos lá. Você entrou no primeiro, a odd do vencedor 1 do mandante está 1,88. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar na segunda casa e vai ver que o mesmo mercado desse aqui, que é o mandante vencer, tá tipo 2,50, 2,30. Não é o mesmo evento, ok? Porque a odd está muito diferente uma da outra. Claro que nesse caso você está indo em outro mercado, tá? Esse aqui é o handicap. Vai ser só para vocês terem uma noção de saber se realmente está certo ou errado. Verifica também sempre as datas, tá? Verifica também sempre os campeonatos. Em praticamente todas as casas vai descrever qual é o campeonato daquele time, se é uma Copa, se é um, enfim, vai descrever o campeonato, ok? Certo, vamos lá. Outro mercado aqui, 1x, você está dando dupla chance, você está dizendo o time 1 vence ou empate. Cara, o Surebet ele já vai te dar uma descrição para você já entender qual é o mercado sem ter problema nenhum, ok? O 2 sempre é o mandante. Porém, pessoal, é o que eu falo. Sempre olhe as informações. Aqui no caso está o time 2, certo? Mas às vezes tem casos que inverte ela inverte aqui o mandante e o visitante. Claro que no futebol sempre vai ter um mandante já descrito em todas as casas. Então assim, você tem que olhar, ler o time. Então aqui, ó, time 1 seria esse aqui. Time 2, ó, ele já te diz qual é o time, ó, qual é o time que é o time 2. Ok? Vamos lá, então tem cartões. Então, no caso do cartões, eu não recomendo vocês fazerem. Por quê? Mercado de cartões tem regras diferentes. Então, você tem que, para você dominar esse tipo de mercado, você tem que ir lá ler cada casa quais são as regras. Por quê? Por exemplo, se você entrar na Bet7k, de repente o segundo amarelo conta como 3 cartões. Por exemplo, 2 amarelos e um vermelho, ok? Às vezes tem casa que conta um amarelo, o segundo amarelo é o vermelho. Então eles não contam 3 cartões, eles contam 2 cartões. Tem, por exemplo, outras casas que conta o vermelho como 2 cartões. Ok, pessoal? Então tem sempre essas regras aí que vocês têm que ler uma a uma. Se você quiser pegar esse mercado, você tem que ler e estudar as regras. Outra regra também que é importante é vocês entenderem. Tem casas que contam o cartão de jogadores que estão no banco. Tem casas que não contam os cartões dados para jogadores no banco. Tem casa que conta cartão recebido pelo técnico. Tem casas que não contam. Ok? Então tem várias regras. Eu posso trazer um vídeo aqui específico para vocês referente a isso. Ok? Então assim, tem muitos. Por exemplo, de escanteio. Uma coisa que eu falo para vocês que é bem importante se você for pegar estatísticas de escanteio, não peguem
com lucro alto. Por quê? Escanteio queima muito rápido a conta, ok? Uma informação importante: se você pegar muito escanteio, de repente na segunda ou terceira entrada eles te limitam, tá? Óbvio que se você pegar em ligas grandes, enfim, uma porcentagem não tão alta, tudo isso influencia, tá? Então tudo isso influencia, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Nessa questão de mercados aqui, tem muitos mercados mesmo. Então, assim, mais ou menos uma explicação aí por cima. Aqui do lado você vai ter os filtros, tá? Então vamos lá, os filtros é para que você direcione o que o software vai mandar para você as entradas. Então, por exemplo, aqui no filtro, apostas seguras, ok? Lucro, você vai classificar por quê? Pelo lucro, pelo horário, enfim, pelo ROI. E aqui o número de resultados. Como assim o número de resultados? Aqui vocês estão vendo que tem duas entradas, ok? Se eu botar três, o software vai procurar arbitragens com três entradas, ok? Para quem está começando, não recomendo fazer três entradas, porque tem que ser rápido e às vezes você pode se perder no cálculo. Por exemplo, às vezes você colocou três resultados, você cobriu dois resultados, quando vai no terceiro as odds mudaram, vocês não têm ainda o domínio para fazer a atualização dos valores, e aí talvez bata o desespero. Então não comece com três resultados, ok? Vamos lá. Qualquer horário, eu posso colocar a partir de 10 minutos, a partir de 2 horas, a partir de 12 horas, enfim. Esse aqui é o horário, evento, 12 horas, 16 horas, um dia, enfim. Aqui eles atualizaram, então, por exemplo, aqui eu estou em times, tá? Mas, por exemplo, eu posso colocar estatísticas de jogadores. Então, por exemplo, jogador dá um chute no gol. Por exemplo, basquete, jogador fazer 30 pontos, jogador fazer menos de 29 pontos, enfim, estatísticas de jogadores, ok? Casa de aposta, também é bem é, fácil de entender. As casas de aposta que tem. Tem diversas casas de aposta. Você pode ficar só pelas populares do Brasil, ou você pode simplesmente ver todos. Que aí tem diversas aí casas, ok? Tem casas que não operam no Brasil, então você não vai conseguir acessar, mas você pode ficar pelas do Brasil. Então tem 1.062 casas, muita coisa. Porém, fiquem com as regulamentadas, ok? Fiquem com as regulamentadas para não ter problema. Vamos lá. Aqui a gente tem os esportes. Também é bem fácil de entender. Tem vários esportes. Tem esportes que eu recomendo vocês verem. Tem esportes que eu recomendo vocês não fazerem. Ok? Eu vou também fazer um vídeo explicando, talvez aqui, alguns mercados para você não fazer. Ok? Os torneios, tá? Então aqui tá todos, mas você pode também retirar os mercados de reserva, que seria basicamente ligas amadoras. Jovem, que seria, por exemplo, sub-20, sub-15, assim você pode botar só o principal, você pode botar só o masculino, só o feminino. Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante mesmo. Aqui você também pode adicionar selecionados, tá? Populares do Brasil. É bem interessante mesmo isso aqui, tá? Você pode fazer um filtro bem interessante com o Surebet, que ele fez algumas atualizações, ok? E aplica o filtro. Se você tiver no Premium, ele vai estar aqui insanamente mandando entradas para vocês. Se você quiser, você pode desativar. Você mesmo pode dar um F5 para atualizar os mercados. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um F5 aqui. Ó, já tem 83 entradas. Muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Final de semana é bem interessante. Muitas entradas. E a estratégia que eu estou utilizando é achar mercados onde eu posso simplesmente pegar um duplo, tá? Então, por exemplo, se tiver alguns mercados desse, como por exemplo o vencedor, que tiver o pagamento antecipado, geralmente eu pego. Então, por exemplo, aqui no 2 tem pagamento antecipado, eu entro. Obviamente aqui é uma liga que eu não entraria, tá? Mas, por exemplo, se for um jogo de uma liga grande e tiver pagamento antecipado, ó, por exemplo, esse aqui é boa, Bayer Leverkusen e Freiburg. Na verdade já vai começar, tá? Então seria bem. Tem que ser bem rápido, tá? Pra fazer a entrada. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, tem pagamento antecipado. Eu simplesmente pego. E se esse time abrir 2-0, depois levar um empate, a gente ganha nas duas entradas. É uma estratégia que eu tô utilizando, tá? Então eu não preciso pegar um lucro alto. Às vezes eu posso até pegar com um pouquinho
de perda confiando aí num duplo, ok? E aí vai de vocês utilizarem a estratégia. Por exemplo, que é o Barcelona e Atlético Bilbao não tem chance de duplo, mas tem uma entradinha aqui para fazer. Então é basicamente isso, pessoal. Não tem segredo. É só utilizarem de forma consciente e inteligente o software. Só uma atualização básica, faz tempo que eu não mostro aqui o software. Vou deixar o link para vocês, para quem quiser aí entrar no software.